Capítulo 20. Então levaram Enoque para o sétimo céu. E aqueles dois homens levaram-me até o sétimo céu. E lá vi uma grande luz, e as flamejantes hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas e dominações, ordens e governos, querubins e serafins, tronos e alguns de muitos olhos, 9 regimentos, as estações de luz e tive medo, e comecei a tremer com grande terror. E aqueles homens tomaram-me e me conduziram e me disseram: tem coragem, Enoque, não temas. E mostraram-me o Senhor ao longe, sentado em um seu trono muito alto, pois o que havia no 10º céu, se o Senhor aqui habita, no 10º céu está Deus. Na língua hebraica, ele é chamado Aravate, e todas as hostes celestes viriam e ficariam nos 10 degraus, de acordo com a sua posição, e se encurvariam ao Senhor, e novamente voltariam aos seus lugares em alegria e felicidade, entoando cânticos nas luz ilimitada, com voz ave, servindo com glória. Capítulo 21. E os querubins e serafins que estavam perto do trono, os de 6 asas e muitos olhos, não se afastaram da face do Senhor, fazendo sua vontade e rodeando seu trono, cantando com doce vozes diante da face do Senhor: Santo, 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 Senhor soberano de Sabaote, céus e terra estão pleitos de tua glória. Quando vi estas coisas, aqueles homens disseram-me: Enoque, foi-nos ordenado que viajássemos até aqui contigo. E estes homens se foram, e não mais os vi. E fiquei só no fim do 7º céu, e fiquei com medo, e caí de face no chão, e disse a mim mesmo: ai de mim, que será de mim? E o Senhor enviou-me um de seus gloriosos, o arcanjo Gabriel, e ele me disse: tem coragem, Enoque, não temas, levanta-te diante da face do Senhor, levanta-te e vem comigo. E eu lhe respondi e disse para mim mesmo: meu Senhor, minha alma saiu de mim pelo terror e pelos tremores, e chamei-me pelos homens que me haviam conduzido a este lugar. Eu havia confiado neles, e com eles estive diante da face do Senhor. E Gabriel pegou-me como uma folha que é apanhada pelo vento, e colocou-me diante da face do Senhor. E eu vi 8º céu, que é chamado na língua hebraica de Muzalote, o que muda as estações, a seca e a umidade, e os 12 signos do zodíaco que estão acima do 7º céu. E eu vi o 9º céu, que é chamado em hebraico Ku-Ravim, onde estão as casas celestes dos 12 signos do zodíaco. No 10º céu, Aravot. Vi como era a face do Senhor, como o ferro que arde no fogo, e que ao sair emite faísca e queima. Assim vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa e muito sublime e muito terrível. E quem sou eu para falar sobre o inexprimível ser do Senhor e sua magnificente face?
e não posso contar a quantidade de suas muitas instruções e várias vozes. O trono do Senhor muito grande, que não foi feito por mãos, nem a quantidade daqueles que o rodeiam, hostes de querubins e serafins, nem seus cantos incessantes, nem sua imutável beleza. E quem pode falar da grandiosidade de sua glória? E devo inclinar-me e reverenciar o Senhor. E o Senhor com seus lábios disse-me: tem coragem, Enoque, não temas. Levanta-te diante de minha face na eternidade. O arquigeneral Miguel levantou-se e conduziu-me diante da face do Senhor. E o Senhor disse aos seus servos, pondo-os à prova: deixa que Enoque se ponha diante de minha face na eternidade. E oi glorioso curvaram-se ante o Senhor e disseram: que Enoque vai segundo tua palavra. E o Senhor disse a Miguel: vai e despoja Enoque de suas vestes terrestres, e unge com meu doce bálsamo, e veste com vestidos de minha glória. E Miguel assim o fez, tal qual o Senhor lhe ordenara. Ele me ungiu, vestiu-me, e o aspecto daquele bálsamo é mais que a grande luz, é como o doce orvalho e seu perfume, suave e brilhante, como um raio de sol. E olhei para mim mesmo, e eu estava como seus gloriosos. E o Senhor convocou um de seus arcanjos, chamado Pravuil, mais forte em sabedoria do que qualquer outro arcanjo, que escrevera todas as obras do Senhor. E o Senhor disse a Pravuil: traz aqueles livros de meus depósitos e uma pena de escrita rápida, e dá-os a Enoque, incube-os a dar a escolha dos livros. Capítulo 23. De como Enoque escreveu, como ele escreveu sua maravilhosa jornada e as aparições celestiais, e ele escreveu 366 livros. E ele me falava sobre todas as obras do céu, terra e mar, e todos os elementos, suas passagens e cursos, e o tremendo ruído do trovão, o sol e a lua, os cursos e as mudanças das estrelas das estações, anos, dias, horas, e como se formam os ventos, o número dos anjos, e a formação de seus cânticos, e todas as coisas humanas, as línguas de cada cântico, e a vida humana, os mandamentos, instruções, e os doces cânticos, e todas as coisas que são feitas para serem aprendidas. E Pravuil disse-me: todas as coisas que te disse, temo-las por escrito. Senta-te e relaciona todas as almas da humanidade, ainda que muitas delas já tenham nascido, e os lugares preparados na eternidade, pois que todas as almas são preparadas para a eternidade, antes mesmo da formação do mundo. E tudo se repetiu por 30 dias e por 30 noites, e eu escrevi todas as coisas com exatidão, e escrevi 366 livros. Capítulo 24. Os grandes segredos de Deus, que Deus revelou e contou a Enoque, e falou-lhe face a face. E o Senhor chamou-me e disse-me: Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. E eu curvei-me diante do Senhor, e o Senhor falou-me: Enoque, amado, tudo que vês já pronto, e te digo que já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis e do invisível. Ouve, Enoque, e aceita minhas palavras, pois nem a meus anjos contei meus segredos, e não lhe contei sobre seu surgimento, nem falei-lhe do meu reino infinito, nem entender o meu ato de criação que hoje conto a ti. Capítulo 25.
Deus conta a Enoque como de trevas tão baixas emergiram-se o visível e o invisível. Nas partes mais baixas ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível. Aonde desceu muito grande. Olhei-o, e ele tinha um ventre de grande luz. E eu disse: parte-te, Adoil, e deixa que o visível saia de ti. E ele partiu-se, uma grande luz saiu dele, e eu estava em meio à grande luz. E como uma luz se faz da luz, nasceu uma grande era, e mostrou toda a criação que eu havia pensado em criar. E eu vi que era bom, e dispus para mim um trono, e sentei-me nele, e disse para a luz: vai mais alto, e firmar-se acima do trono, ser um princípio para as coisas elevadas, e nada há acima da luz. E eu me inclinei e olhei de meu trono. Capítulo 26. Segunda vez Deus chama Arxas, pesado e vermelho, para que ele saia do mais baixo. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse: deixa que Arxas, em hebraico Arxas, saiu como força do invisível. E Arxas veio, duro, pesado e muito vermelho. E eu disse: abra-te, Arxas, e deixa nascer de ti. E ele abriu-se, uma era nasceu, muito grande, muito escura, causando a criação de todas as coisas mais vulgares, e que vi que era bom, e disse-lhe: vai para baixo, estabelece-te, torna-te base para as coisas vulgares. E aconteceu que ele desceu e fixou-se, e tornou-se a base para as coisas vulgares, e abaixo das trevas nada mais há. Capítulo 27. De como Deus fez da água e rodeou-lhe de luz, e estabeleceu nela 7 ilhas. E ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse: torna-te espesso. E assim foi, e o espalhei com a luz, e ele tornou-se água, e espalhei nas trevas abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. Eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz. E criei 7 círculos a partir do interior, e tornei a água parecida como cristal úmido e seco, igual ao vidro, e formei um círculo de água e outros elementos. E mostrei a cada um deles o seu caminho, e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu, e vi que isto era bom. Dividi a luz das trevas, e disse para a luz que ela seria dia, e as trevas noite. E houve noite e manhã no primeiro dia. Capítulo 28. A semana na qual Deus mostrou a Enoque toda a sua sabedoria e poder durante os 7 dias, de como ele criou todas as forças celestiais e terrestres, e todas as coisas que se movem até chegar ao homem. Tornei então sólido o círculo celeste, e ordenei as águas que estavam abaixo do céu, que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que o cal se tornasse seco, e assim se fez. Das ondas criei pedras grandes e sólidas, e da pedra juntei o árido, e chamei o árido terra, e o centro da terra chamei de abismo, ou seja, o sem fundo. Juntei os mares no mesmo lugar, e uni com uma cadeia, e disse ao mar: vê, donde teus limites eternos, e tu não haverás de libertar-te de tuas partes constituintes. E assim criei depressa o firmamento. A este dia eu próprio chamei primeiro criado. Capítulo 29. Depois veio a noite, e outra vez a manhã, e foi o segundo dia, a essência ígnea. Para todas as hostes celestes imaginei a imagem e a essência do fogo. E o meu olhar olhou a pedra muito dura, e do lampejo do meu olhar
E o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como água no fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. E a pedra extraía um grande fogo, com a qual criei as ordens de 10 hostes de anjos incorpóreos. E suas armas são de fogo, e seus trajes uma chama candente. E ordenei a cada um que se colocasse em sua posição, de como Satanael foi com seus anjos, ou Satanás, precipitado das alturas. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível: colocar seu trono acima das nuvens que se encontra sobre a pedra, para que seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente.